Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Mais uma noite de agregar conhecimentos ao nosso currículo, vamos dizer assim, aprender cada vez mais sobre a doença, sobre os comportamentos, aprender sobre como devemos lidar com certas situações, aprendendo sobre qualquer situação que seja muito importante você, mãe, você, esposa, saber para lidar com seu filho e seu marido. Então, espero que vocês consigam, apesar de tudo, vocês têm que botar em prática tudo que é falado aqui. Claro que eu sei que não é fácil, não é fácil colocar em prática, porque às vezes é dolorido, às vezes você não tem vontade de colocar em prática, às vezes você acha que não é tão importante esse ensinamento, mas pode ter certeza, tudo que é falado aqui é muito importante e eu sou uma prova viva de que esses ensinamentos que eu estou passando para vocês dão certo, deram certo comigo. Eu ponho em prática os que são ensinamentos de dependentes químicos e os que são da família, a minha família já colocou em prática para me levar ao tratamento e hoje só vem agregando cada vez mais conhecimento para eu me manter na sobriedade, me manter na vida em recuperação. Claro que também tem o esforço da minha família, tem o meu esforço, tem a minha dedicação, tem o tripé da recuperação, que é trabalho, oração e disciplina, mas vamos lá. As dificuldades do dependente químico após um tratamento. Por quê? Quando o dependente químico está na ativa, ele tem problemas, ele cria motivos, ele mente, ele é uma pessoa totalmente desregrada. Mas a partir do momento em que seu filho, seu marido, ele vai para o tratamento, ele se rende ao tratamento, ele ressocializa, ele desintoxica, ele cumpre o tratamento, ele começa a viver a vida em recuperação. Como eu sempre falo aqui, ele começa a viver a vida em recuperação, mas claro, todos nós temos que saber que, como pessoas que nunca usaram e abusaram de substâncias, ou nunca usaram, nunca experimentaram, têm dificuldades, o dependente químico que está vivendo em recuperação também vai ter dificuldades. E eu vou citar algumas delas aqui, para você, mãe, você, esposa, saber como lidar com essas situações, com essas dificuldades, o que fazer, como fazer. Então vamos lá. Hoje eu vou falar que o dependente químico passa após a internação e vou citar as principais para você, mãe e esposa, ter uma ideia de como é a vida após a internação. Porque a vida após a internação é uma vida normal, praticamente, é quase normal, mas ela tem limitações. E muitas vezes a família não entende essas limitações, acha que o filho, o marido, já passou pelo tratamento, acha que está tudo normal, está tudo resolvido, e na verdade não está tudo resolvido. Está tudo resolvido uma parte, que é a parte que ele largou a substância, que ele teve um início de mudança de comportamento, mudou seus hábitos, mas só que a partir daqui ele tem uma nova maneira de viver e ele tem que cumprir essas regras, essa disciplina, tudo que é passado para ele durante o tratamento. E por isso, em primeiro lugar, você deve saber que para superar essas dificuldades, você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Como? Com muito diálogo, comunicação assertiva, paciência, calma. Sempre vou dizer isso. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia para lidar com seu filho e seu marido. Uma boa estratégia para achar um bom local de tratamento, para se preparar para quando ele pedir ajuda, uma boa estratégia para conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é levar seu filho, seu marido ao tratamento.
E isso eu posso falar que com certeza você já vai conseguir ter alguns bons resultados na sua jornada com esses passos que eu passei. Por quê? Quando meu pai e a minha mãe decidiram que precisavam fazer alguma coisa para me ajudar, eles começaram a bolar uma estratégia. Foi passando algum tempo, eu fui deixando eles começarem a terem um diálogo comigo, eu fui cedendo a pressão que eles botavam, vamos dizer assim, a pressão para que eu conversasse com eles, porque eu era muito fechado. Quando eu estava na minha ativa, eu não queria saber de conversa com a minha família. Simplesmente eu via eles como se fosse um caixa eletrônico. Eu queria dinheiro, eu queria cigarro, eu só queria coisas que prevalecessem o meu vício. Mas eu não queria nada saudável. Eu até não queria mais essa vida que eu estava levando. Eu chegava de madrugada, eu não aguentava mais, eu pedia para Deus para me tirar dessa vida, mas eu não sabia como fazer. E até eu sentia um pouco de orgulho, vamos dizer assim, e não conseguia pedir ajuda para os meus pais para me ajudar a sair dessa vida. E aí o que eu fui levando, e os meus pais foram me analisando, foram vendo os meus comportamentos, e acredito que eles já viram que eu estava demonstrando que eu não queria mais esse tipo de vida para mim. E aí foi que eles foram me influenciando, foram me levando a algumas opções para eu me tratar. Claro que eu relutei por um tempo, eu não sabia o que era isso, eu não sabia que existia uma vida sem substâncias, sem nada, de cara limpa. Eu não sabia que existia uma vida assim. Então eu acabei relutando por um tempo, porque eu achava que eu poderia usar alguma substância mais fraca, vamos dizer assim, que na minha cabeça, totalmente leiga, eu achava que a vida era assim, que uma vida boa seria sem ter substâncias pesadas. Mas na verdade não é. Eu tinha que mudar meus comportamentos, meus hábitos, minhas amizades, meus empregos, até mesmo o bairro que eu morava, porque o meu bairro onde eu morava era muito impregnado o uso e o abuso de substâncias. Então quer dizer, aonde eu ia, eu já sabia todos os pontos de venda, eu já sabia onde encontrar, então ficaria muito difícil eu me manter limpo num local que, se eu saísse para ir na praça tomar um chimarrão, como eu sou do Rio Grande do Sul, eu ia encontrar algum conhecido meu de ativa usando alguma substância. Então, quer dizer, ia ser muito mais difícil, porque eu ia ter que me trancar dentro de casa, eu não ia ter o que fazer. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você deve saber é que o dependente químico é uma pessoa normal, com limitações. E isso eu sempre vou dizer, eu sou uma pessoa normal, eu tenho sentimentos, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldades, eu tenho momentos bons, eu tenho momentos ruins, mas eu tenho limitações. Então eu vivo quase normalmente, eu vivo como se fosse uma pessoa que praticamente nunca usou a substância, mas eu tenho meus limites, e eu sei muito bem quais são os meus limites. Por isso que você deve estar junto com seu filho, seu marido, nesses momentos de dificuldades. E é que o dependente químico, ele passa por momentos de dificuldades a toda hora. Só que tem uma diferença entre o dependente químico e a pessoa que nunca usou nada passar por essas dificuldades. E eu vou falar sobre isso também. Então, aprenda a salvar da dependência química quem você ama. E para ajudar seu filho e seu marido a superar essas dificuldades, com paciência, com calma, com confiança, isso é muito importante, que você consiga restabelecer a confiança dele em você novamente. Porque a partir do momento em que seu filho e seu marido está na ativa,
e aí você começa a tentar ajudá-lo, ele acaba achando que você só quer dar sermão nele. E ele acaba se retraindo, se fechando, achando que você está contra ele. Mas na verdade, você só quer ajudá-lo. Então restabeleça a confiança dele, tenha empatia, se coloque no lugar dele. Porque todo mundo tem o seu tempo. Claro que com a sua influência, com a sua dedicação, você vai conseguir deixar esse tempo mais curto dele na ativa. Mas aí o que acontece? Você tem que se pôr no lugar dele. Por que ele está nessa situação? Por que ele não para o uso? Porque você tem que saber que usar substâncias é bom. O seu filho, o seu marido, se você passou para ele que usar substâncias era ruim, e ele experimentou e viu que não era ruim, que ele sentia uma sensação enorme de prazer, que isso é causado no cérebro, nos neurotransmissores. Isso quer dizer o quê? Que quando você fala, meu filho, usar substâncias é muito ruim, te prejudica, te faz mal para a tua saúde, e aí ele vai lá, experimenta e recebe aquela enxurrada de prazer. E entre aspas, nas primeiras vezes, logo no início da experimentação da substância, não acontece nada com ele, né? Vamos dizer que não aconteça nada de ruim. Ele simplesmente se sente eufórico, se sente de bem com a vida, se sente desestressado, e aí ele acha que não vai acontecer nada com ele do que você já disse. Então se coloque no lugar dele, mas não perca sua influência. Você tem que influenciá-lo sempre que possível, porque quando você está vendo que seu filho está com essas dificuldades e mesmo assim não faz nada, o tempo que ele vai permanecer na ativa vai ser muito maior. E aí o que acontece? A chegada ao objetivo se torna muito mais longa, o caminho se torna muito mais longo. Então, com esses passos que eu falei aqui, superar as dificuldades, paciência, calma, restabelecendo a confiança, diálogo, empatia, assim você vai chegar ao seu objetivo e ficará muito mais fácil. Algumas dificuldades que posso citar que os dependentes químicos passam, e em muitos casos, por falta de apoio da família, eles encontram mais dificuldades de superar. E aí você tem que entender que você, como pai, mãe, esposa, deve apoiar seu filho e seu marido quando ele já está fora do tratamento, quando ele está vivendo a vida em recuperação. E as maiores dificuldades são ter que recomeçar a vida do zero. Isso é 100% dos dependentes químicos que vivem em recuperação. Eles têm que recomeçar a vida do zero. Eles têm que mudar comportamentos, eles têm que mudar atitudes, eles têm que ter disciplina, eles têm que ter regras, eles têm que mudar amizades, muitas vezes eles têm que mudar de emprego, muitas vezes eles têm que mudar de cidade. Então, recomeçar a vida do zero, mudar de bairro, mudar de cidade ou até mesmo de estado, dependendo como foi a ativa dele, com dívidas, com desavenças, dificuldades financeiras, porque o dependente químico, quando está na ativa, ele gasta todo o dinheiro dele, tudo que ele tem, bens materiais, roupas, tudo que ele tem vira substância, e até gasta o que ele não tem. Usa cartão de crédito, pede empréstimo, faz de tudo para conseguir a próxima dose. Então ele tem muitas dificuldades financeiras, e pode ter certeza, isso é a grande maioria dos dependentes químicos que fazem um tratamento, que começam a viver a vida em recuperação, tem essas dificuldades.
Muitos não têm estudos ou pararam em consequência do uso e abuso de substâncias. Falta de emprego, porque muitos casos não possuem experiência profissional, porque nunca trabalham, não permanecem em um emprego, têm dificuldades em ter um relacionamento. Essas são as principais dificuldades que o dependente químico enfrenta na vida após o tratamento, que é a vida em recuperação. E com certeza a família deve apoiar muito ele, deve estar junto com ele o máximo possível, porque depois eu vou falar que o dependente químico, as pessoas que nunca usaram, você mãe, você esposa, pode ter essas dificuldades também, por não saber usar o cartão de crédito, por não ter experiência profissional, por ter dificuldades de relacionamento, enfim, pessoas, vamos dizer, comuns também têm essas dificuldades. Mas tem uma pequena diferença entre você ter essas dificuldades e superar essas dificuldades e o dependente químico ter as mesmas dificuldades e superá-las. Então, quer dizer, como citei essas dificuldades que o dependente químico passa, mas muitas pessoas que nunca usaram as substâncias também passam. Mas qual é a diferença então? Aí é que tá. Muitas mães, muitas esposas me perguntam qual é a diferença então. E eu vou falar, é que o dependente químico, além de superar a dificuldade, ele tem que superar a dependência química, ele tem que superar a abstinência, ele tem que superar a cabeça dele, porque a dependência química nada mais é que uma doença comportamental. E tá tudo guardado aqui, ó, a memória química. Então quer dizer, ele tem uma dificuldade de dinheiro financeira. Aí o que ele não pode fazer? Ele tem que contornar essa dificuldade financeira e não pode voltar ao uso. Ele não pode criar um motivo nessa dificuldade financeira para voltar ao uso. Coisa que se fosse antes, ele faria. Ele estaria vendo que ele estaria com dificuldade financeira, o que ele ia fazer? Ele ia ter mais dificuldades ainda. Porque daí ele ia criar um motivo para se aprofundar no uso e no abuso de substância. Então a questão é o seguinte, essa é a principal diferença. Pessoas, não importa quais sejam elas, se usou, se não usou, se é dependente químico, se não é. Todo mundo tem dificuldade. A diferença é que todo mundo tem que superar essa dificuldade. Mas o dependente químico tem que superar ainda não voltar ao uso, não criar um motivo para retornar lá onde ele estava, lá na ativa dele. Por quê? Se ele fizer isso, ele joga tudo fora, tudo que ele conquistou até o momento. Então o seu papel como familiar é apoiá-lo no que estiver ao seu alcance. Estar aberto para o pedido de ajuda dele, para superar essas dificuldades com você ao lado dele. Porque com certeza é muito mais fácil superar qualquer dificuldade com o apoio da família. Não importa qual seja a dificuldade. Mas se você está notando que seu filho, seu marido está com dificuldade, tente conversar com ele. Porque se eu falo que é muito importante o diálogo para levar o seu filho, o seu marido ao tratamento, por que agora que ele está tratado, que ele está vivendo em recuperação, o diálogo vai ser deixado de lado? Pelo contrário, agora que é a hora de botar em prática esse diálogo, essa comunicação assertiva, essa inteligência emocional, que você tem que dar o melhor de si nessa situação. Você está vendo que seu filho, que o seu marido, que a sua filha, que a sua esposa está com dificuldades, pergunte para ele o que está acontecendo, converse com ele,
Veja o que está acontecendo, veja o que está ao seu alcance para poder ajudá-lo da melhor forma possível, mas dê apenas sugestões. Deixe ele tomar a decisão. Claro, se você vai ver que a decisão dele vai colocar ele em risco, vai colocar ele em uma situação de risco, aí você deve agir de outra forma. Você deve intervir, você não deve deixá-lo ele tomar essa decisão. Mas se você está vendo que ele vai superar a dificuldade, que ele vai tomar uma decisão correta, dê a sua sugestão e deixe ele tomar a decisão. Aí sim você vai ver que a melhor saída é tocar a vida em recuperação com calma, com paz e alegria. É assim que funciona. A vida em recuperação não é um bicho de 7 cabeças. Claro que todos nós temos dificuldades, temos. O dependente químico tem mais dificuldade? Tem. Principalmente no início da caminhada dele. Porque é quando ele está aprendendo a lidar com a vida em recuperação, com a dependência química, com as crises de abstinência. Ele está aprendendo a lidar com toda essa nova maneira de viver. E aí sim, ainda vem mais essas dificuldades, coisas que ele plantou lá na ativa dele. Só que chegou o momento da colheita. Então ele tem que colher. E vai ser agora, de cara limpa. E até é bom que seja agora de cara limpa, para que ele aprenda que as coisas no mundo não são um mar de rosas, não são como ele sempre achou que era, que ele fazia as coisas, tomava as decisões sem pensar e que nada acontecia. As coisas acontecem, tem consequências sim. Claro que é possível superar, sim, é possível superar. Com a ajuda da família, melhor ainda. Se torna muito mais fácil, se torna muito mais simples essa situação de superar uma dificuldade, porque a partir do momento em que você passa a viver em recuperação com seu filho, você vai notar que seu filho, o seu marido, vocês não criam mais problemas. Problemas vocês tinham antes, quando ele estava na ativa, quando ele não tinha regras, quando ele não tinha limites, quando ele incomodava por dinheiro, por substância, por qualquer coisa. Aí vocês tinham problemas. Mas agora que passou essa fase, que você conseguiu levar ele ao tratamento, conseguiu fazer com que ele se tratasse, passasse por essa instituição de tratamento, e agora ele está vivendo em recuperação, vocês vão ter dificuldades. E é assim que a vida é tocada, superando uma dificuldade a cada dia, vivendo um dia após o outro, um dia de cada vez. Só por hoje dá certo, só por hoje é assim. Espero que vocês tenham entendido qual é o intuito das dificuldades que eu quis passar, as dificuldades para você, mãe e esposa, porque você não acha que quando seu filho, seu marido vai para o tratamento, que as coisas voltam do zero. Algumas coisas voltam do zero, mas essas dificuldades ele sempre vai ter. Claro que ele foi treinado para lidar com certas situações. Aqui ó, a Valéria está falando: meu filho aceitou acompanhamento psicológico e participar do Amor Exigente. Que bom, Valéria. Que bom. Então ele está fazendo um tratamento de rua, isso. Ele iniciou hoje. Que bom, eu espero que continue assim. Eu espero que ele consiga se manter limpo. Espero que ele consiga progredir nessa nova trajetória da vida dele, na nossa nova jornada. Espero que você acompanhe ele no grupo de apoio, esteja firme ao lado dele, converse muito com ele, esteja firme e forte com ele
Isso é muito importante, o apoio da família, Valéria. Espero que você continue aqui no grupo, aqui nas lives. Assista os vídeos no YouTube, assista os vídeos aqui no Instagram, no Facebook, siga os canais, porque é muito importante. E eu espero que você continue participando. Continue participando das lives, não tenha vergonha. Isso é muito importante. Se você tem alguma pergunta, se você acha que não é sobre o assunto da live, mande a sua pergunta. Não fique com dúvida, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então participe, Valéria. Eu fico muito feliz de estar podendo te ajudar seu filho. Isso é o meu propósito, é ajudar as pessoas aqui do canal, ajudar as famílias, ajudar os filhos a levar os seus filhos e os seus maridos ao tratamento. Porque daí, essa primeira etapa, nós já conseguimos vencer, que é tirar o filho, o marido, do uso e o abuso de substâncias. Aí depois vem a próxima etapa, que é o tratamento. Aí essa parte é extremamente com ele, porque só ele pode fazer o tratamento dele, só ele pode se dedicar ao tratamento dele. Então, Valéria, espero que você consiga fazer com que ele assista os vídeos. Se ele não quer assistir as lives aqui ao vivo, que ele assista os vídeos no YouTube depois, aqui no Instagram, para ele adquirir mais conhecimento. E aí sim, quem sabe ele queira participar num outro momento, quando ele estiver mais à vontade. Quem sabe você participa ao vivo em outro momento também. A gente vai conversando, porque aí é muito importante a participação de vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto, sobre as dificuldades do dependente químico. Eu também falo bastante sobre a família, como a família deve agir em certas situações, como fazer, como lidar da melhor forma possível para levar seus filhos e seus maridos ao objetivo. E nunca esquecendo, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é levar nossos filhos, nossos maridos ao tratamento. E não se esqueça, se você cansar, pare, descanse e siga em frente na sua jornada, que somente assim vocês vão conseguir ter a vida satisfatória, que é a vida em recuperação. Então eu vou ficando por aqui, uma boa noite e vem para a recuperação.